No jornal, Jornal da Cidade, eu sou assinante. Isso me impulsionou a pregar e a falar. E meu tema hoje é resgatando as palavras de elogios na igreja, na família, principalmente entre os casais. É aquilo que está se perdendo. E esse artigo é sobre uma pesquisa. E a pesquisa diz assim: é recente pesquisa. Deixa eu colocar meu óculos, porque eu penso que enxergo ainda, mas graças a Deus enxergo. Em recente pesquisa, notou-se que os membros das famílias, eu incluo também igreja, estão cada vez mais frios. Não existe mais o carinho, não valorizam mais as qualidades, só se ouvem críticas. As pessoas estão cada vez mais intolerantes e se desgastam valorizando os defeitos dos outros. Por isso os relacionamentos de hoje não duram. A falta de diálogo em seus lares, o excesso de orgulho impede que as pessoas digam o que sentem. Os elogios são a motivação na vida de qualquer pessoa. Quantas pessoas você poderá fazer feliz hoje, elogiando-a de alguma forma? Quem leu o livro da minha esposa, se lê a conclusão, vai sentir um desejo de mudar a sua maneira de falar no seu lar, com seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, e na igreja com os seus irmãos. Aqui, essa pesquisa não é pesquisa de crente, não é pesquisa de pastores, mas me levou a tentar trazer para a igreja que eu amo, principalmente depois que eu vi o trabalho dos líderes lá na chácara, assisti um pouco, e tenho assistido aqui esses dias. Eu pensei, não poderia deixar de falar, principalmente nós temos muitos casais jovens aqui. Eu tenho dado certamente alguns estudos para algum líder segundo o coração de Deus, porque eu sei o que Deus vai fazer na vida dessa igreja. Foi uma visão dada a mim há quase 40 anos. Eu nunca sonhava de estar aqui, de vir para essa cidade. Mesmo depois de Bauru, 2 vezes eu disse não a essa igreja. Até Deus falar, vai. A primeira vez que eu disse não, a irmã Isa me falou depois que ela quase desmaiou, porque todos estavam esperando. Certamente teriam convidado muitos outros pastores, muito melhores do que eu. Mas quando Deus quer fazer algo, Ele escolhe aquele que realmente se coloca à sua disposição. Deus não olha a capacidade, Deus olha o coração de quem quer fazer a obra dEle. E vocês sabem o que Deus tem feito aqui. É pouco ainda. Do muito que Ele quer fazer, do que Ele vai fazer. E quando, há uns 3 anos passado, ou mais um pouco, quando eu comecei a orar, eu orei 3 anos para Deus decidir quem ficaria na liderança, se convidaríamos pastores de fora, como a igreja aqui tinha uma tendência antes de eu chegar, de valorizar muitos de fora, e a igreja sabe disso, valorizava muitos de fora e poucos de dentro.
E Deus foi mudando a visão da igreja, para ter a visão que tem hoje. Eu orei 3 anos, porque para mim a coisa mais importante, eu aprendi, vamos ver se os irmãos são capazes de pensar, qual a diferença entre preço e valor? Gostaria que os irmãos respondessem, qual a diferença entre preço e valor? Podem falar. Pastor André matou a charada. Preço é aquilo que a gente compra, que a gente paga. E valor é aquilo que não tem preço. E para mim a igreja não tem preço, porque só teve um preço que foi capaz de comprar a igreja: o sangue de Jesus. Por isso que eu valorizo a igreja. Eu valorizo cada palavra, quem quer que seja que vem pregar aqui. É muito difícil eu faltar. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Porque quando eu estou lendo, ela foi escrita para o mundo inteiro, mas parece que Deus está falando só comigo. Parece que Ele escreveu só para mim. Assim é a palavra de Deus. Quando eu estou ouvindo as pregações, parece que Deus está falando comigo. Eu aprendo. Valor é aquilo que não tem preço. É a família. São os filhos que não tem preço. Está se perdendo a visão daquilo que tem valor. E nós queremos falar hoje que nós precisamos, o meu tema é resgatando as palavras de elogio. Palavra de elogio para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos da igreja. Aquilo que aqui essa pesquisa diz que está esfriando. Quantas pessoas, meu amado, se alegrou hoje, dizendo: eu te amo, você é uma bênção. Sabem por que eu estou aqui hoje? Porque alguém ousava a dizer para mim, quando eu estava embriagado: você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Eu não gostava de ouvir. Como alguém disse para nós esse dia, quando nós tentamos falar da palavra de Deus: meu ouvido não é pinico, como se a palavra de Deus fosse merda. A gente tem que ter misericórdia de quem age assim. Valor. Então vamos resgatar na igreja, dizendo para o irmão, mesmo que a gente vê que ele não é uma bênção, mas ele poderá ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Você é importante para mim. Seu pastor é importante para mim. Eu oro por ele, eu oro pela sua família. Eu oro pelos líderes, eu oro pelos membros. Aqueles que parecem que não aparecem, mas que têm, às vezes, o joelho calejado, orando pela vida da igreja, orando pelos líderes, orando pelo pastor. Ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém vê. Eu tinha alguém na minha casa, que alguém disse a ela tinha 10 filhos, e ficou viúva e grávida de 5 meses, nasceu 8 filhos e 3 mulheres. Aqueles adolescentes que todos tinham dom, tocavam, mas quando ficou sem o pai, alguns se descambaram, tocar em bailes e tal, cantava e tocava. E um foi para São Paulo morar com um missionário. E lá ele falou: vou trazer minha família para São Paulo. Arrumou um emprego. E arrumou um emprego para mais 2 irmãos.
e falaram para minha sogra: vai levar esses adolescentes para São Paulo, eles se tornarão marginais em São Paulo, somente no bairro que a senhora vai morar. Ela criou os filhos. Quem ouviu o testemunho do pastor Oswaldo aqui, que ele ia se atirar, era o que se virou homossexual, drogado, e quando ele ia morrer, se atirar na linha do trem, de ver a mãe orando por ele, ele sentiu aquela força, alguma coisa que impedia dele se suicidar. Pois bem, são 8 pastores e 3 genros pastores, porque ela tinha calo no joelho. E ela morreu na minha casa orando, falando em línguas. Eu vendo ela orar. Eu ainda brinquei: sogra, está orando em línguas? 5 minutos depois, ela levantou a mão. E Deus a levou. Ela vinha com os 4 filhos pequenos na igreja. Um dormia daqui, outro dormia em cima, outro dormia. Ela não perdia a palavra de Deus. Ela amava a palavra de Deus, ela amava a pregação. Mulher de fé. Eu nunca ouvi aquela mulher, como eu nunca ouvi minha esposa falando mal de alguém, mal de um pastor. Pastor Marinho fala que ela fala bem até do diabo. Não fala não, Marina. Ela falava. Então eu aprendi com ela. Eu aprendi com ela palavras de elogio a todo mundo, todos adoram minha esposa. Eu quero agradecer também tantas mensagens no meu aniversário que eu recebi, pessoas que eu nunca esperava receber, de muitos lugares, né? A gente deixou marcas em muitos lugares. Mas eu gostaria que o meu amado hoje começasse a dizer: Senhor, eu quero resgatar dentro de mim aquelas palavras que talvez tenha ficado guardada no meu coração, às vezes com vergonha até de chegar para um irmão, chegar para um líder, para um pastor, chegar para a esposa, chegar para um filho, até para um vizinho, né? Esses dias teve uma briga lá perto da minha casa, né? E chegou a polícia na frente da minha casa. Eu corri lá, falei, aí o policial falou: pastor, o senhor que denunciou aqui? A pessoa que eu saí de casa orando no meu quintal, lá no meu quintal, porque estava fazendo trabalho de macumba, eles fazem esse trabalho. Ela disse: pastor, não, eu conheço a índole do pastor, minha vizinha, meus vizinhos. Palavras resgatando aquilo que tem valor, as palavras de elogio, começar na igreja, para os irmãos, essa liderança maravilhosa que essa igreja tem, é hora começar a dizer para esses irmãos que nem aparecem aos nossos olhos, mas aparecem aos olhos de Deus, começar a dizer: você é uma bênção, você é uma bênção. Só de você estar aqui é importante para mim. Só sua presença na igreja, só de você estar lá orando, só da gente estar em comunhão, é importante. Como é importante chegar para o pastor, chegar para quem prega, chegar uma palavra de elogio, né? Apesar que a palavra de Deus tem um salmo que diz: a sua boca, a sua palavra era macia como manteiga, mas dentro do seu coração era uma guerra. E eu gostaria hoje nós não temos muito tempo, porque vai ter assembleia, nós não vamos demorar, mas eu gostaria de ler alguma coisa, para que cada amado que está aqui, não sei se está sendo gravado, se alguém está em casa também,
começar a pensar, por que que eu mando colocar a mão no coração? Alguém disse para mim já, pastor, escreve um livro sobre o coração. Sabem que eu gostaria de escrever, cujo tema seria: os lábios são as radiografias do coração. Por quê? Por que a radiografia do coração? Vamos ver, Mateus 15, 18. Eles vão colocar lá, se... É um texto longo, mas aquilo que Jesus diz. Por que que eu estou dizendo que a boca são as radiografias do coração? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Depois vocês vão ver lá Jesus falando o que contamina o homem, tantas coisas. Mas eu quero... mas tem alguém que conhece o nosso coração. Enganoso é o coração e corrupto. Quem o conhecerá? Vamos ver Jeremias 19, 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. A Dona Maria, nos livros dela, ela fala que existe a mosca, existe a abelha. Todos nós conhecemos, tem o Luiz Guilherme é biólogo, ele vai entender melhor do que eu, mas ela escrevia assim: a mosca, ela procura lugar sujo, ela só senta na sujeira, né? E a abelha sabe que naquela florzinha, mesmo que ela esteja murcha, ele sabe que lá no fundo ela vai encontrar um melzinho. E se nós olharmos realmente as pessoas, todas as pessoas têm um melzinho. Todas as pessoas são doces. Tem defeito? Tem. Ninguém tanto quanto eu, como eu. Mas todos têm. Mas todos têm qualidades. Se nós observarmos, se morarmos juntos, nós vamos ver. É onde a gente às vezes fala alguma coisa que a gente se arrepende depois. E a Dona Maria fala: nós somos senhores das palavras que nós não pronunciamos, mas somos escravos daquela que nós proferimos, porque existem 3 coisas que não voltam atrás. Primeira coisa poderia ler texto de Jeremias e outros Salmo 64, que fala da palavra, a língua, é como flecha, é como espada. A flecha, quando é atirada, ninguém consegue trazê-la de volta. Mas da mesma maneira, as nossas palavras, nós somos escravos das que nós pronunciamos e senhores das que nós não pronunciamos. Então, que cuidado nós teríamos que ter, né? Se a gente for ver o Salmo 143, 143, 1, alguém pode ver aí para nós? O Salmo. Que fala, e eu lembro uma vez, uma menina estava pregando, e eu nunca esqueci deste salmo. E ela falando assim: Senhor, não é o 143, é o 141, o versículo 3.
Vocês podem pôr aí para mim? 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista está dizendo, mas se a gente for lá para Tiago, Tiago fala que a nossa língua é uma fera que não pode ser domada. Ele chega a dizer que nós colocamos freio na boca dos animais que são fortes, que nós conseguimos dirigir um navio no meio daquelas ondas bravias, naqueles ventos contrários, e um pequeno leme é capaz de dirigir aquele navio tão grande. Mas Tiago fala, nós não conseguimos domar a língua, dominar a nossa língua. Por isso que escravos da palavra que nós pronunciamos. Por isso que põe um guarda, Senhor. Põe uma guarda. Que cuidado que nós temos que ter. Então, por isso que ela fala, mosca, senta na sujeira. É uma fera que não tem jeito de ser domada, a língua. Tiago 3, de 6 a 8. Por quê que não pode ser domada? Tiago diz porque ela é inflamada pelo inferno. Inferno é fogo. Então a língua é um fogo que Tiago fala que incendeia uma floresta. Apenas uma centelha, uma faísca é capaz de incendiar uma floresta. Dona Maria certamente está lembrando agora, eu pus fogo num canavial uma vez, eu estava trabalhando, meu tio era fiscal, e no sábado a gente queria sair mais cedo para jogar bola, pescar, ou fazer alguma coisa. A gente largava, era naquela época, 3 horas da tarde, né? E quando ele deu uma tarefa para nós, eu era menino, 16 anos, 15 anos, né? E lá cortando cana, limpando cana, 2 carretas, eu e outro menino, e a hora que nós acabamos, ia indo embora, o tio falou, não, é muito cedo, vai cortar mais uma carreta de cana. E nós cortamos, falamos, se a gente for, ele está a cavalo ali, sondando a gente, vai fazer a gente voltar. Então eu comecei a riscar fósforo, né, e a cabecinha do fósforo assim, perto das palhas do canavial. E ia queimando, e caía assim na palha, ia queimando a palha, ele apagava. Ele falava, Marinho, para de fazer isso que eu não vou apagar mais. E teve uma vez que ele não apagou, mas quando ele viu que pegou fogo naquela palha, ele foi bater com a foice na palha, com fogo. E estava ventando, uma labareda com aquela palha, voou no meio do canavial, queimou 2 alqueires de cana e 2 alqueires de pasto, uma faísca. É assim que a língua faz, às vezes, uma palavra que nós pronunciamos, nós não sabemos o mal que vai fazer. É fogo, gente. A língua, por isso que nós, nesse momento que a igreja está vivendo, é hora da gente pedir que o fogo do Espírito, é como Isaías disse, eu só vejo todo mundo errado, é uma mazela esse povo, da cabeça aos pés, é chaga podre. E nós começamos, a gente começa a ver, todo mundo, né? A gente começamos a criticar aqui, criticar ali, criticar os políticos, criticar esse, criticar aquilo, é fogo, incendeia, basta uma palavra. Eu estou falando Dona Maria lembrar, porque ela estava passando as férias na casa do meu avô, que morava numa colônia do outro lado, que via o fogo ali. Você viu bem o fogo? Ela não era minha namorada não, mas ela lembra disso, porque ela tinha 12 anos, né? Que pena já não ter apaixonado já nela com 12 anos. Então, somos senhores
das palavras que não pronunciamos, mas escravos da que nós pronunciamos. Então é preciso vigiar a passagem obrigatória das palavras, nossos lábios, nossa boca. E sabe como? Vamos ver Provérbios 18, 21. Agora, daqui a pouco eu vou começar a falar na abelha. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão... A morte e a vida estão no poder. E aquele que a ama... Então, se você resgatar palavras de bênção, de elogio, no seu lar, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, você vai colher bênção, vai colher fruto. Vai ser uma bênção primeiro para você, depois para os outros. Já falei do Salmo, né? Agora vamos ver Provérbios 26, 22. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Aqui ainda é sobre sujeira, mas vamos ver Provérbios 18, 26, 22. Provérbios 18, 6 e 8. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada açoite. Também é mosca. Provérbios 18, 21. Já... Não, palavra 16, 24, por favor. 16, 24. As palavras suaves são favos de mel, doce para as almas e saúde para os ossos. Os irmãos estão percebendo, quando fala saúde para os ossos, por que os velhos gostam de palavras carinhosas? Por que os velhos gostam? Eu não sou velho, né? Não gosto muito não, né? Porque tem reumatismo. E uma palavra de elogio é como remédio para os seus ossos. Ali diz, uma palavra doce. Então está na hora da nossa boca tornar-se doce e não amarga. As nossas palavras serem palavras realmente para a esposa, como você é linda, que delícia que você é, que Deus me deu, que presente maravilhoso. Falar para o seu marido, falar para os seus filhos, falar para o seu irmão em Cristo, para os seus líderes. André, você é lindo. Marinho, você é mais. Meu bem, você é mais. Igreja, vocês são lindas. Quando o pastor Marinho chega aqui, fala, que igreja linda. Vocês são lindos, porque vocês são de Cristo. E que daqui para frente, o que vocês falarem, serão palavras de elogio. Essa cidade vai conhecer uma igreja que sabe elogiar. Ore pelo prefeito, pelos vereadores, ore pela Yara lá, nossa vereadora, ore pelos políticos. Não gosto, só faz coisa errada, mas eu vou orar para Deus abençoá-lo. É hora dessa cidade ser transformada, e ela vai ser transformada através dessa igreja, e essa igreja é você, sou eu, somos nós, e nós vamos aprender agora, começar a tratar os nossos queridos, elogiando, palavras doces, palavras carinhosas. Será que vale a pena ou não? São 3 coisas que não
voltam lá atrás. Eu gostaria, como hoje não temos muito tempo, eu gostaria de pensar como a língua, ela é inflamada pelo inferno, o inferno é fogo. Isaías, quando estava dizendo lá, vendo a situação dos outros, que ele reconheceu o seu estado ali, que os seus lábios eram impuros, porque ele só criticava. Um homem de Deus que só criticava. Mas quando ele reconheceu o seu erro, quando ele estava dizendo, o povo, eles, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele começou, aquilo que o pastor Marinho tem pregado, ele começou a olhar para dentro de si, ele começou a ver a si mesmo. Se vocês lerem o Salmo 64, que é o Salmo da língua, que é flecha, que tem pessoas que fica pesquisando o íntimo das pessoas, fica querendo saber, conhecer a história para depois poder falar. Ali o Salmo fala que depois vai cair contra ela, porque Deus vai tratar com ela. Deus vai tratar. E olha, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Eu tenho, no meu ministério de 45 anos, eu tenho conhecido cada história de pessoas que criticavam, que ao invés de elogiar, só criticava irmãos, mulher, marido, filhos. Eu tenho até medo de pensar no que pode acontecer com pessoas que só criticam e não elogia. É sério, porque cai na mão do Deus vivo. Por isso que nós, como cristãos, se nós estamos com o coração aberto para ouvirmos a palavra, e eu quero realmente, então como Isaías, aí vem o anjo, que pega uma brasa viva no altar, e queima a sua boca. Como dói, né? Os irmãos já imaginaram queimar a língua com a brasa? Para nós hoje, o Espírito Santo queima a nossa língua com fogo. Da mesma maneira que aquela brasa viva tirada do altar, o Espírito Santo traz fogo para queimar. Senhor, eu sei que meus lábios têm sido impuros. Ao invés de eu elogiar a minha esposa, meu marido, meus filhos, Senhor, eu peço perdão, ajuda-me. Coloca uma guarda para que dos meus lábios não saia, mas então precisa ser queimado. Aí é o Espírito que faz. Ele não é fogo? O Espírito Santo é fogo. Ele pega a palavra que é fogo e vem queimar os nossos lábios para poder purificar com o sangue de Jesus. Aí ele vai passar, me purificar, aí Deus vai dizer, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu, disse Isaías, eis-me aqui. Mas muitas vezes nós dizemos, depois de tantas bênçãos, ó Deus, eis-me aqui, mas deixa-me aqui. Eu não quero sair. Eu não quero elogiar. Eu não quero. Feche seus olhos agora e coloque a mão no seu coração. A fotografia, nós vemos meninos tirar aqui, e tem alguns que vai tirar nos mais bonitos lá. Brincadeira, né? Vai lá e tira os mais bonitos. Os mais feinhos que senta aqui, que é o pastor Mário, difícil tirar foto, né? Brincadeira, né? Mas a fotografia é a nossa aparência, e nós queremos sair da melhor maneira possível. Mas a radiografia é o íntimo. É Deus que vê o nosso íntimo, é Ele que conhece. Ele não falou lá no texto que nós lemos de Isaías? Quem conhece o coração que é enganoso? Meu coração é enganoso, quem conhece é Deus. Então que nesta noite, meu amado, possa sair daqui dizendo, Senhor, que os meus lábios
cada dia seja queimado pelo teu Espírito, para que eu possa elogiar quem estiver ao meu lado. Nós vimos a estatística ontem, eu e a minha esposa, num programa, 11 milhões de casais separados nesses últimos tempos. E os filhos? Os filhos são ex-filho, ex-neto, ex-bisneto. Não são, não. É hora da gente pedir que o Espírito queime nossos lábios, para que eu possa, lá no meu trabalho, lá na minha casa, aqui na igreja, as minhas palavras sejam temperadas com sal, para que as pessoas encontrem graça. Senhor, aquilo que o Senhor mandou falar, eu falei. E essa igreja é do Senhor. E o valor dessa igreja só teve um preço que o Senhor aceitou. Foi o preço do sangue de teu Filho amado. Por isso que o valor da igreja não tem preço. Mas o valor da minha família também não tem preço. Eu quero te pedir que o Senhor comece a trabalhar na vida dos casais. Ó Deus, para que quando houver algumas coisinhas, algumas palavras de ingratidão, de incompreensão, o Senhor possa trazer a tua bênção, de convicção, de que não podem dormir de mal, porque é estar dando lugar ao diabo. É como o casal que só fala mal um do outro, e cada palavra é como um punhado de pólvora colocando no barril do coração, e que não acerta, não vai acertando, e depois vem a explosão. Aí é a destruição completa. Pai, que o Senhor trabalhe no coração dessa igreja, que o Senhor ama de tal maneira que não teve preço algum que a comprasse. Por isso que o Senhor deu o teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor, o presente que o Senhor nos dá, que são as nossas esposas, nossos filhos que são presentes, Pai, também não tem valor, ou tem um valor que não pode ser comprado nem pago. E nós queremos te agradecer pelos casais que estão aprendendo, ó Deus, e certamente estarão saindo daqui hoje com um novo pensamento na casa, entre o casal, na família, os filhos, na igreja, entre os irmãos. Eu quero te agradecer e pedir que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais 5 minutos que eu quero. Aqui tem esse livro da minha esposa. A conclusão, quem tem, procure ler. Uma missão difícil, mas não impossível. Há poder numa decisão firme. Tenha firme determinação de permanecer casado. Faça parte da gloriosa missão de resgatar o matrimônio. Unamo-nos na tarefa de defender o casamento da devastação, decadência, depreciação, desvalor. Tenha sempre o ideal de lutar para preservar o casamento. Segure as cordas e não negligencie algo de maior valor em nossa vida. Aproveite cada momento
pois o ontem não pode mais retornar. Aqui, poesias do início. Eu tinha pedido para ela ler, eu vou ler para não tomar muito tempo. Juntos para sempre. Sonhei com o amor, sonho de menina, queria o forte, logo eu fraco, de uma tal maneira que eu tanto amasse, e esse amor durasse a vida inteira. O amor chegou, veio para ficar, nasceu tão bonito que eu já percebia, este amor seria infinito, para sempre duraria. É longa, mas eu vou agora ler o que ela escreveu nas bodas de ouro, aqui ao meu esposo amado de minha alma, nesse domingo de Páscoa, 12/4/98, Pirajuí, Maria de Lourdes. É coisa linda essa poesia, mas o final, fusão. Quanto mais te tenho, tanto mais te quero. Quanto mais sou tua, mais te sinto meu. Quanto mais te vejo, mais te de ver almejo. Quanto mais te ouço, mais tua voz anelo. Quanto mais te sinto, mais te desejo. Que amor crescente, não morre jamais, é como nascente, que jorra importante cada dia mais. Que felicidade, é doce ventura, do amor o apogeu. Sabes, sou só tua, sei que é só meu. Está aqui, quem não leu, quem tem esse livro, leia as poesias, leia tudo que vale a pena. Quem não tem, nós temos aí. É minha esposa, fala assim, é fácil casar com uma pessoa como a Dona Maria, mas é difícil para ela casar com uma pessoa como o Mário. E nós vivemos dessa maneira, dizendo, vivemos em delícia. O pastor Emílio esteve na minha casa esses dias e assentou e falou: pastor Mário, eu aprendi com o senhor. Eu lembro que eu chegava aqui, o senhor estava no colo da Dona Maria, ela estava mexendo no cabelo do senhor. Hoje eu estou com os filhos moços e eu sento no colo da Maria e ela fica fazendo cafuné em mim. Eu falei, mas agora eu faço nela também, né? Que Deus abençoe, amados. Estamos aqui, o que precisar para a gente possa ajudar. Nós trabalhamos em defesa e o inimigo retalha. Quando eu falo assim, ele pega alguém que não tem compromisso com ele, com Deus, e ele pega para ferir o nosso coração. Mas se Deus permitir, enquanto estivermos aqui, nós vamos trabalhar, mesmo sofrendo retaliação, das mais terríveis, que faz o nosso coração doer. Nós vamos defender a família e a igreja. Que Deus abençoe vocês.